Você já se perguntou por que algumas histórias desaparecem da história, queimadas, enterradas ou escondidas em sótãos onde nenhuma alma viva deveria encontrá-las? Esta é uma dessas histórias. Ouça com atenção, porque uma vez que você ouve isso, não pode desouvir. Uma vez que você vê o que estou prestes a revelar, nunca mais olhará para a fé, a medicina ou sua própria mente da mesma forma. Verão de 1860, São Paulo. Chuva forte batia contra os portões de ferro da Santa Casa de Misericórdia Divina, uma instituição que se dizia um santuário de cura cristã, mas atrás de suas paredes de tijolos vermelhos eles não curavam. Eles silenciavam, apagavam e baniam. E no centro de tudo estava uma jovem mulher chamada Luana. Seu nome ainda é sussurrado por aqueles que sabem o que não deveriam saber. A história de Luana não deveria ter sobrevivido. Os homens que a vigiavam, que a tratavam, que alegavam salvá-la. Esses homens decidiram que sua verdade era perigosa demais para os vivos. Então reuniram seus registros, rasgaram páginas, jogaram no forno até restar apenas cinzas. Mas você sabe como os segredos funcionam. Eles escapam pelas frestas. Eles se escondem nas sombras. Um médico, Jonas Albuquerque, deixou para trás um único diário trancado em um sótão por mais de um século. Eu o encontrei. E esta noite, estou lhe entregando o fósforo para incendiar tudo o que você acha que acredita sobre o bem e o mal, a ciência e o espírito, a sanidade e a loucura. Imagine isso. 20 de fevereiro de 1855. Uma carroça puxada por cavalos range pelas ruas enlameadas de Vila das Sombras. Dentro, enrolada em um cobertor fino que nada fazia contra a umidade opressiva, senta-se Luana. No início dos 20 anos, cabelo escuro, pele escura demais para a respeitabilidade paulista, olhos que olhavam através de você, como se você fosse um fantasma. Ela carregava nada além de um medalhão de latão e uma bolsa de couro com 7 moedas de prata. 7, como uma maldição que não pode ser quebrada. Pedro Horizonte, o fazendeiro que a encontrou quase congelada em seu celeiro, disse que ela sussurrou ao acordar. O passado não se foi. Ele apenas dorme. Ninguém ouviu. Eles a levaram para a Santa Casa de Misericórdia Divina, pensando que a fé e a medicina purificariam qualquer maré escura que ela carregasse. Mas Luana não veio para ser salva. Ela veio para mostrar a eles do que realmente estavam se salvando. Dentro daquelas paredes de tijolos, o ar cheirava a ácido carbólico e carvão queimando. A equipe chamava isso de purificação. Os pacientes chamavam de inferno. Todo dia começava com oração. Toda noite terminava com escrituras. Mas nas horas frias entre elas, os segredos se moviam. Vozes no escuro, línguas estranhas faladas por lábios que deveriam tê-las esquecido séculos atrás. Dr. Albuquerque, o médico-chefe, achava que conhecia a loucura. Ele estudou com os melhores alienistas em Campinas. Acreditava que toda mente desviada podia ser mapeada como anatomia. Mas Luana o lembraria. Há alguns mapas que você desenha com sangue, alguns com segredos, e alguns com os fantasmas de todo crime que a sociedade educada finge que nunca aconteceu. Ela respondia a toda pergunta com precisão inquietante. Nunca mentia, mas também nunca contava toda a verdade. Falava em línguas que nenhum erudito podia nomear. Entrava em seus sonhos quando você tentava bloqueá-la. Fazia você se lembrar de coisas que não deveria lembrar. Pecados de seus pais, feridas enterradas sob a chuva paulista. Na primeira semana, ela ficava em silêncio à noite até os sinos da capela tocarem 3 vezes à meia-noite. Então as enfermeiras diziam, ela começou a falar palavras que não pertenciam a ela, ou talvez pertencessem. Talvez pertencessem a todo escravo acorrentado no porão do navio Esperança, o navio fantasma que naufragou na costa de Bahia em 1830. Um navio cujo carregamento sobrevivente desapareceu em lares cristãos educados que acreditavam poder apagar as antigas tradições. Luana carregava essas tradições como uma chama oculta. E essa chama iluminaria os corredores da Santa Casa com verdades tão cruas que 3 dos 7 médicos fugiram do estado antes que a primavera secasse o chão. Eles deixaram seus estetoscópios, seus livros, suas carreiras, tudo, porque viram o que acontece quando você acha que pode apagar o passado com oração e peróxido. Não estou aqui para contar uma história de fantasmas. Estou aqui para mostrar que o sistema que enterrou Luana é o mesmo sistema que sussurra em seu ouvido hoje, dizendo o que é são, o que é sagrado, o que é real. Isso não é só sobre ela, é sobre você. É sobre todo o esconderijo onde a verdade apodrece sob tábuas trancadas. E esta noite você e eu vamos arrancar essas tábuas uma por uma. Quando os portões de ferro da Santa Casa se fecharam atrás de Luana, um calafrio se instalou sobre todo o edifício, um que fornalhas de carvão e hinos nunca poderiam expulsar. Dr. Albuquerque escreveu em seu diário escondido, ela não pertence a nenhuma categoria de paciente que eu conheça.
Ela distorce o ar ao seu redor, dobra as rotinas, faz as paredes se lembrarem. As enfermeiras notaram primeiro. Na segunda noite, irmã Maria Clara jurou ouvir duas vozes do quarto de Luana. Uma era seu sussurro suave, a outra mais profunda, mais antiga, falando naquela mesma língua distorcida. Quando ela abriu a porta, Luana estava deitada lá, olhos bem abertos à luz da vela, encarando o teto como se fosse o céu acima de alguma selva distante. Ele está aqui, ela disse. Mas quando irmã Maria Clara exigiu quem, Luana apenas sorriu. Um sorriso que fez a freira se benzer e recuar sem esperar pela resposta. A palavra se espalhou rápido pelos corredores. Até os ordenanças céticos encontravam desculpas para evitar seu quarto à noite. Alguns culpavam a superstição, outros sussurravam sobre a bruxa africana. Mas a verdade era pior. Quando você passava pela porta de Luana no escuro, sentia seus olhos através da madeira, vendo não só você, mas o que carregava dentro, suas falhas, seus segredos, seus pecados herdados. Dr. Bernardo, o médico mais jovem, curioso demais para sua própria segurança, sentava-se ao lado de sua cama por horas, rabiscando latim, grego, qualquer coisa que achasse que combinasse com suas palavras, mas nada se encaixava. E quando ele mostrou suas notas a ela, ela riu, não zombando dele, mas com pena, como se toda sua preciosa educação fosse um jogo de criança comparado ao que ela sabia. Uma noite ele perguntou diretamente: "Que língua é essa?" Luana virou a cabeça devagar, olhos brilhando à luz da lâmpada a óleo. É a memória da língua que nomeou o primeiro fogo, as palavras que seus pais esqueceram quando escolheram correntes em vez de liberdade. Eu as carrego para que vocês não esqueçam. Dr. Bernardo não contou a ninguém sobre essa troca, nem mesmo a Albuquerque. Mas a partir daquele momento ele parou de chamá-la de paciente. Em suas notas ele escreveu seu nome como um título, Luana, singular, intraduzível. Mas não era só a equipe que sentia o chão se movendo sob os alicerces do hospital. Os pacientes começaram a sonhar de forma diferente. Senhora Helena, se recuperando de pneumonia, alegava que a voz de Luana enchia seus sonhos, mostrando-lhe lugares que ela nunca vira. Praias à noite iluminadas por tambores e fogo. Pessoas cantando palavras que faziam seu coração bater com medo e saudade. Tomás Barbosa, que entrou com uma perna quebrada, disse a doutora Albuquerque que, quando Luana falava à noite, ele se via acorrentado a bordo de um navio. Um oceano de água negra que parecia culpa carregada por gerações que ele não podia nomear. "Acordei chorando, doutor", disse Barbosa. "Não por mim, por eles. Quem quer que fossem, quem quer que eu fosse." Albuquerque, o homem da ciência, só podia registrar, impotente para encaixar isso em caixas NIAT de diagnóstico. Ele via os padrões, mas não podia nomear a causa. Pensou talvez histeria em massa, talvez sugestão, até a noite em que ele mesmo sonhou. Ele escreveu sobre isso uma vez, depois nunca mais falou. "Eu estava no convés de um navio rangente. Senti o cheiro de sal e doença. Ouvi choro que não era meu. Uma mulher estava lá, o rosto escondido, mas eu a conhecia pelos olhos. Ela me olhou, e eu senti cada gota de sangue nas mãos de meus ancestrais, todo o pecado que minha educação me disse que havíamos lavado em nome da civilização." Ela não falou. Não precisava. No dia seguinte, Albuquerque queimou aquela página, mas o cheiro daquele navio, sal e morte, nunca o deixou completamente. Mesmo agora enterrados em seu sótão, aqueles diários carregam segredos úmidos demais para secar. E Luana, ela observava todos se desfazerem, calma como a chuva caindo lá fora. Quando perguntada sobre os sonhos estranhos, ela apenas encolhia os ombros. "Vocês acham que estão separados dos mortos? Não estão. Os mortos vivem em seus ossos. Vocês os carregam em toda a oração que sussurram para esquecê-los." Então eles apertaram o cronograma da capela. Mais orações, mais escrituras, mais água benta aspergida na porta de seu quarto. Mas quanto mais oravam, mais as paredes pulsavam com algo mais antigo que a misericórdia cristã, algo que fazia os canos gemerem e os crucifixos racharem no gesso. Eles temiam por suas almas? Talvez. Mas o terror mais profundo era isso, que toda sua salvação fosse construída sobre uma mentira de esquecimento. E Luana, essa garota quieta com pés queimados pela umidade e um medalhão sem nome, era o lembrete de que o passado não morre educadamente. Ele espera pelos mais corajosos entre nós abrirem a porta. Esta noite você está de pé nessa porta. A pergunta é, você a abrirá? A tempestade fora da Santa Casa de Misericórdia Divina estourou no Vezinhagos e o segundo dia da estadia de Luana, mas dentro, a tempestade só crescia. Por então a palavra se espalhara pela vila apertada de Vila das Sombras. Esposas de fazendeiros acendiam velas extras à noite. Crianças se benziam ao passar pelos portões de ferro. Até os reverendos que construíram essa fortaleza de misericórdia começaram a sussurrar sobre a presença que não podiam nomear,
mas sentiam pulsando atrás das paredes como um batimento cardíaco grande demais para o peito de uma mulher. Dr. Albuquerque, sempre o homem da ciência, encontrou-se equilibrando-se em um abismo que jurara nunca acreditar. Seus gráficos médicos enchiam-se de sintomas que não podiam ser medidos, sonhos vívidos demais para serem descartados, febres súbitas que vinham e iam quando Luana chorava no sono, pacientes que olhavam através dele como se ele fosse um fantasma. Foi na terceira semana que ele a viu fazer algo que não podia explicar nem negar. Era o crepúsculo. Os sinos da capela tocavam as vésperas. Albuquerque estava no fim do corredor, observando Luana pela porta aberta de seu pequeno quarto branco. Ela sentava de pernas cruzadas na cama, o medalhão de latão na palma da mão. Ele a ouviu sussurrar baixo, ritmado, como o sussurro de ondas contra o casco de um navio, e a chama da vela na mesa de cabeceira, uma chama protegida de correntes de ar por vidro, começou a se inclinar, não piscar, inclinar, como se curvando a sua respiração. Albuquerque jurou depois que não havia vento, nenhum movimento naquele quarto, além de seu pulso e aquela chama impossível se curvando à sua voz. Ele piscou e a chama endireitou-se. Luana olhou para cima e seus olhos encontraram os dele, escuros e sem piscar. "Adore o jarro, doutor", ela disse, seu tom tão calmo que o gelou mais que qualquer grito. "O que você teme não pode ser queimado, nem com fogo nem com oração. Deve ser lembrado." Ele não respondeu. O que poderia dizer? Fechou a porta suavemente e não contou a ninguém. Mas em seu diário aquela noite, com tinta tão tremida que derramou pela página, ele escreveu: "Não estou sozinho neste lugar. Ela não está sozinha naquele quarto." As paredes começaram a sussurrar de volta. Enquanto Albuquerque tremia em particular, os homens santos da vila não podiam se dar ao luxo do silêncio. Reverendo Vieira convocou um conselho secreto na sacristia da primeira congregacional. 3 ministros, um médico, uma freira, que não sabia mais a qual mestre servia, Cristo ou curiosidade. Eles discutiram até as velas queimarem até os tocos. Vieira insistia que Luana era um vaso de corrupção, um remanescente de rituais pagãos carregados dos navios negreiros, mantidos vivos em linhagens que famílias educadas fingiam esquecer. Reverendo Marques avisou que, se a palavra se espalhasse, a frágil confiança da vila na Santa Casa ruiria. Eles precisavam que o hospital permanecesse santo, intocado por sussurros de feitiçaria. Mas irmã Maria Clara, que uma vez enfaixara os pés de Luana queimados pela umidade, falou o que ninguém ousava admitir em voz alta: "E se isso não for corrupção? E se for memória? Memória mais antiga que a Bíblia que apertamos tão forte? E se sua voz for a que nunca deveria ser silenciada?" Eles a chamaram de blasfema pelas costas. No entanto, até Vieira sentiu um tremor em sua resolução justa. Ele sabia o que vira quando encontrou Luana sozinha na capela, sua voz calma recitando orações que não existiam em nenhuma escritura que ele conhecia. Orações que faziam sua pele arrepiar com dread e awe. Enquanto isso, os pacientes ao redor de Luana continuavam mudando de maneiras que zombavam do entendimento médico. Senhora Helena, que agora dormia ao lado de sua cama como uma discípula leal, ficava mais forte a cada dia, seus pulmões limpando sem remédio além da presença de Luana. Um jovem, trabalhador de moinho com feridas infectadas, encontrou sua febre, quebrando toda vez que Luana colocava a mão em sua testa e sussurrava palavras que nenhum doutor podia traduzir. Mas os dons vinham com um preço. Jacó Moreira, o mercador que delirava com pesadelos, afundava mais na loucura a cada noite que Luana orava. Ele arranhava os lençóis, gritando de fogo e correntes e sal. Ele implorava a Albuquerque para cortar seus olhos para não ver os homens que eu costumava ser. Albuquerque, dividido entre ciência e o indizível, começou a suspeitar de uma terrível simetria. Luana não curava. Ela revelava: por cada corpo tornado inteiro, uma mente se quebra. Por cada milagre, uma maldição de memória solta sobre os vivos. E o povo da vila, desesperado por respostas, fez o que os humanos sempre fazem quando o desconhecido se aproxima demais. Procuraram alguém para culpar. Reuniram-se fora dos portões ao crepúsculo. Tochas, lanternas, forcados escondidos sob casacos. Ainda não uma multidão, mas um rumor úmido longe de se tornar uma. Dentro, Luana sentava à janela, traçando orvalho com o dedo no vidro, cantarolando aquela canção baixa, ritmada, que dobrava chamas e mentes. Quando irmã Maria Clara perguntou por que ela não fugia, por que não os temia, Luana apenas disse: "Eles não me odeiam. Odeiam o que eu os lembro.
Você não pode odiar a tempestade, só odeia que construiu sua casa na areia. Ela fechava os olhos e sonhava o mesmo sonho toda a noite. O convés da esperança rolando sob pés acorrentados. Um vento frio que cheirava a sal e ferro. O gosto das orações que sua mãe sussurrava em seu cabelo. Orações que sobreviviam dentro dela como uma brasa, esperando o vento certo para espalhá-la ao mundo que achava tê-la apagado. Essa brasa está queimando de novo esta noite, agora mesmo em sua mente enquanto ouve essas palavras. E antes de darmos o próximo passo nessa escada escura, quero que você lembre que esta história não é só sobre o passado. É sobre os sistemas ainda enrolados em sua vida. Sistemas que queimam a verdade quando ela ameaça lucro, conforto ou poder. Se você quer ver quão profundo vai essa corrupção, mais fundo que igrejas, mais fundo que medicina, mais fundo que sua própria frágil noção de quem você é, então se prepare. A próxima parte é onde a verdadeira infecção começa. Pelo 30º dia, a Santa Casa de Misericórdia Divina não era mais só um hospital. Era um cadinho. E Luana era o fogo que se recusava a ser apagado. Dr. Albuquerque, outrora tão certo de seus métodos, agora se arrastava pelos corredores como um fantasma penitente, apertando seu diário de couro como se fosse um escudo contra coisas que tinta nunca poderia conter. Ele escreveu das noites em que os corredores pareciam respirar, paredes inchando com um calor úmido vivo, que fazia as lâmpadas a gás piscarem. Descreveu pacientes que se levantavam de suas camas doentes no escuro e vagavam descalços até a porta de Luana, pressionando as testas contra a madeira, como se ouvindo alguma verdade que não viria à luz do dia. Albuquerque documentou cada incidente, convencido de que detalhes o protegeriam da loucura, mas papel e razão não eram páreo para o que Luana carregava dentro dela. No 1º de março, Reverendo Vieira retornou, flanqueado por Marques e Bosco. Dessa vez eles não vieram para orar, vieram para exorcizar. Eles marcharam para o quarto de Luana ao amanhecer, carregando água benta, bíblias encadernadas em couro rachado e vozes grossas com medo disfarçado de autoridade. As enfermeiras observavam do corredor, olhos arregalados, mãos tremendo. Ninguém ousou entrar uma vez que a porta se fechou atrás dos homens santos. O que aconteceu naquele quarto pelas próximas 3 horas nunca apareceria nos registros oficiais. Mas irmã Maria Clara, que pressionou o ouvido na parede do lado de fora, depois contaria a Albuquerque cada palavra. Eles começaram com escrituras. O Pai Nosso recitado em uníssono trêmulo. Luana sentava na cama, palmas abertas, o medalhão de latão descansando no colo. Ela não recuou quando a água tocou sua pele. Não se encolheu quando Vieira pressionou a cruz em sua testa. Em vez disso, ela falou não em português, não na língua estranha que Dr. Bernardo tentara e falhara em nomear, mas em latim perfeito e ininterrupto, uma língua que os reverendos reivindicavam como sua, agora rolando de seus lábios como um rio cortando séculos. Ela os nomeou, não só seus nomes cristãos, mas os pecados de seus pais e dos pais de seus pais. Sussurrou, de terras compradas com sangue, de navios que navegavam sob bandeiras falsas, de altares construídos sobre sepulturas. Marques largou seu crucifixo primeiro. Bosco virou-se, murmurando que nenhuma mulher poderia saber tais coisas a menos que Satanás em pessoa as tivesse gravado em seus ossos. Vieira se manteve firme, voz cuspindo enquanto gritava versos para afogar sua recitação calma. Mas suas palavras se desfaziam sob o peso das dela. Ela falou das famílias fundadoras de Vila das Sombras, de acordos feitos sob juramentos ao luar, de pactos antigos assinados não com tinta, mas com carne e medo. Quando a porta finalmente se abriu, os 3 homens saíram cambaleando, pálidos e silenciosos. A mão de Vieira sangrava onde ele apertara a cruz tão forte que a madeira lascou em sua palma. Nenhum deles falou do que ouviram novamente, não aos anciãos da igreja, não ao conselho do hospital, não às suas próprias esposas na cama à noite. O que quer que Luana tivesse revelado se alojou como uma farpa atrás de seus olhos, envenenando toda a oração com dúvida. Enquanto isso, Dr. Bernardo, meio louco de obsessão, juntava retalhos de manifestos de navios e árvores genealógicas tarde da noite. Ele traçou a linha da esperança para nomes locais que conhecia bem, famílias que sentavam nos bancos da frente aos domingos de manhã, que pagavam por novos vitrais quando os velhos rachavam, que construíram essa vila sobre os ossos de pessoas como Luana. Ele confrontou Albuquerque ao amanhecer, ofegante, olhos selvagens com a certeza de um homem que vira verdade demais para ser seguro novamente. Não é só memória, sibilou, é herança. Ela é uma relíquia viva do que eles achavam ter enterrado. Se admitirem que ela existe, admitem que o pecado nunca acabou. Admitem que ainda se alimentam dele. Albuquerque não tinha resposta. Olhou para as mãos trêmulas de Bernardo,
e viu sua própria dúvida refletida. Por toda sua formação, por toda sua devoção às novas ciências da mente, ele não podia escapar do terror antigo de que talvez, só talvez, algumas feridas nunca se fecham. Elas infeccionam sob tábuas e atrás de portas de igreja até alguém como Luana as quebra. Por então, o povo da vila ficara ousado. As reuniões noturnas nos portões inchavam, tochas flamejando mais brilhantes, mães apertando crianças sussurravam que a doença vinha dela, que as colheitas murchavam por causa dela, que seus pesadelos tinham os olhos dela no fim de todo o corredor escuro. Dentro, Luana sentava na cama e observava a chuva acumular no parapeito da janela. Quando irmã Maria Clara perguntou o que ela orava agora, Luana respondeu: "Para que a chuva lembre que já foi rio, para que você lembre que já foi livre." Maria Clara perguntou então, voz tremendo: "Você é uma bruxa?" Luana riu, não cruel, mas como uma mãe acalmando uma criança assustada. Uma bruxa é só uma mulher que lembra demais para os homens se sentirem seguros. Fora o canto subia. Mandem ela embora. Punhos batendo nos portões de ferro. Os padres discutiam sobre quem assumiria a responsabilidade se sangue fosse derramado. Dr. Albuquerque se barricou em seu gabinete, folheando grimórios latinos que outrora zombava como superstição. E em seu quarto, Luana cantarolava uma canção mais antiga que qualquer hino que Vila das Sombras ousara cantar. Fechava os olhos e sonhava com o oceano. Um espelho negro que lembra todo o segredo afogado, esperando a maré certa para trazê-los à praia. É aqui que o apodrecimento da história rasteja de sua sepultura rasa. Não em livros, mas em linhagens e tijolos, em orações sussurradas para enterrar culpa que se recusa a ficar enterrada. E você ouvindo agora pode sentir, não é? Essa verdade sob sua pele. A sensação de que todo o seu conforto foi construído sobre sepulturas de histórias como Luana. Pelo 3/7 no amanhecer, o dia que eles depois jurariam nunca ter acontecido, a Santa Casa de Misericórdia Divina não era mais um hospital. Tornara-se um santuário para tudo que a vila tentara esquecer. O ar dentro cheirava a ácido carbólico, cera de vela e algo mais antigo. O cheiro de solo revirado à meia-noite, de raízes que alcançam mais fundo que qualquer sepultura. Dr. Albuquerque sentava à mesa, olhos vermelhos de noite sem sono, mãos tremendo enquanto relia suas próprias páginas rabiscadas. Ele enchera um diário inteiro com observações que nenhum conselho médico aceitaria. Uma paciente cuja presença dobrava as leis de doença e cura, cujas palavras desenterravam pecados tão profundos que o solo se retraía. Fora, a multidão nos portões dobrara. Fazendeiros, trabalhadores de moinho, diáconos, bons homens cristãos que jurariam sob juramento acreditar em caridade e misericórdia, agora uivando pela expulsão de uma única mulher. Tochas piscavam como vagalumes em vento frio. Em algum lugar sob aqueles cantos, uma canção mais antiga pulsava. O hino secreto do medo. Se queimarmos a verdade, talvez possamos dormir esta noite. Dentro de seu quarto, Luana se levantou da cama pela primeira vez em dias. O medalhão de latão, quente de sua palma, balançava como um pêndulo sobre seu batimento cardíaco. Ela se moveu descalça para a capela, onde as paredes vazavam orações que não mais confortavam os vivos. Irmã Maria Clara a encontrou lá, vela tremendo na mão. A voz da freira quebrou ao perguntar a questão que arranhava as bordas de toda a reunião sussurrada, toda a nota frenética passada por baixo das portas. "O que você é?" Luana não respondeu imediatamente. Ela pisou no centro da capela, o mesmo piso de pedra onde Reverendo Vieira tentara exorcizar sua voz para o silêncio. Colocou o medalhão no altar. Nenhum crucifixo o adornava agora, só as sombras piscantes de segredos que se recusam a ficar mortos. "Eu sou o que acontece quando a memória não morre com o corpo", disse Luana por fim. Suas palavras ecoaram no silêncio como um salmo torcido para trás. "Eu sou o que eles enterraram nos porões de navios e em sepulturas rasas atrás de igrejas brancas. Eu sou o sussurro de toda mãe que sobreviveu ao chicote. Eu sou a parte de você que nunca foi sua para começar. A parte que eles o convenceram a temer para que você nunca a reivindicasse." Maria Clara chorou, não por Luana, mas por si mesma, por sua fé se estilhaçando como vitral atingido por granizo de inverno. "Você está aqui para nos punir?" perguntou. O sorriso de Luana era cansado demais para ser cruel. "Estou aqui para lembrar a vocês." Punição é a mentira que eles contaram para impedi-los de lembrar. Enquanto falavam, Dr. Bernardo tropeçou pelo corredor, braços cheios de papéis amarelados e livros caixa rachados, pilhados dos arquivos esquecidos de Bahia.
Ele irrompeu na capela, rosto selvagem com a certeza terrível que só a verdade pode conceder. Está tudo aqui, ofegou. Nomes, navios, registros de batismo. Eles não só a esconderam, usaram-na. Chamaram-na de paciente, mas a estudavam como um experimento. Geração após geração, rastreando a doença, as curas, os sonhos. O avô de Vieira construiu este lugar para santificá-lo, mas o financiou com o mesmo dinheiro do açúcar que acorrentou seu povo aos convéses da esperança. Os papéis caíram no piso de pedra, uma nevasca de provas. Maria Clara ajoelhou-se para juntá-los, páginas borradas com sangue velho e segredos mais antigos. Albuquerque apareceu na porta, tarde demais, vazio demais para parar o que se desenrolava. Sua voz quebrou ao sussurrar. Se eles virem isso, se a vila souber. Luana virou-se para ele, olhos tão calmos que fizeram sua razão tremer como madeira podre. Eles já sabem, disse. Sempre souberam. Construíram sua paz no meu esquecimento, mas esquecimento é uma misericórdia que não posso mais dar a eles. Naquele momento, as portas da capela chacoalharam, punhos batendo no ritmo do canto da multidão lá fora. Tragam ela para fora. Queimem ela! Dr. Bernardo recuou, papéis escorregando de suas mãos. Irmã Maria Clara pressionou o medalhão na mão de Luana, a única relíquia de uma vida que nunca pertencera a ela. Fora, a primeira tocha atingiu o portão de ferro do hospital. Chamas lamberam o metal frio, um sol falso para homens com medo demais para olhar para dentro. Eles gritavam palavras que alegavam justas, mas o medo sempre usa a justiça como máscara. Luana pisou em direção à porta principal da capela, Maria Clara ao seu lado. Colocou a palma na madeira, sentindo o zumbido de orações antigas que nunca salvaram ninguém que valesse a pena salvar. Olhou para trás para Albuquerque e Bernardo, dois homens de letras agora marcados por uma verdade que não podiam publicar, não podiam apagar, não podiam silenciar. Contem a eles, disse. Contem cada palavra ou enterrem como me enterraram e vejam isso ressurgir nos ossos de seus filhos. Então, ela empurrou a porta da capela. A luz das tochas atingiu seu rosto. O mesmo rosto do Manifesto da Esperança, o mesmo rosto que tentaram limpar com batismo, civilizar com escrituras, apagar com silêncio. Ela ficou de pé diante da multidão como uma testemunha sem piscar, uma acusação viva da paz que compraram com correntes e oração. Eles caíram em silêncio, tochas chiando no vento úmido. Nenhuma escritura em seus lábios agora, só o dread antigo cru, de que o passado que achavam possuir viera cobrar. Você sentado aqui no silêncio de seus fones, assistindo esta história piscar em sua tela. Sente isso também? Esse piscar sob suas costelas que diz que você não é tão limpo quanto lhe contaram, não tão separado do apodrecimento quanto finge. Dizem que a Santa Casa de Misericórdia Divina queimou aquela noite, mas os registros, o pouco que sobreviveu, nunca concordam em como a chama começou. Alguns culpavam as tochas da multidão, raiva descuidada virando incêndio acidental. Outros sussurravam de uma única faísca dentro da capela, uma vela tombada por mãos trêmulas, ou um milagre ao contrário. O que não podem negar é isso. O fogo devorou tijolo, viga e escritura igualmente. Ao amanhecer, nada restava além da fundação de pedra queimada e o portão de ferro esquelético, enegrecido mas não dobrado, como uma promessa antiga que se recusa a ruir. Testemunhas. Se você confia nos poucos que ousaram falar, juravam ter visto Luana de pé no coração do incêndio. Dizem que seu cabelo chicoteava como uma bandeira na corrente ascendente, seus olhos refletindo chamas que deveriam tê-la cegado. Alguns choravam ao contar como ela não correu, não gritou, não implorou ao céu por misericórdia. Ela ficou de pé e o fogo se curvou ao seu redor. Dr. Albuquerque assistiu da borda do pátio, chuva derretendo ao redor de suas botas, o calor bolhando seu rosto. Em sua mão ele apertava as páginas finais de seu diário, tão forte que seus nós dos dedos racharam quando o teto desabou em um rugido de vigas caindo. Ele achou ter ouvido sua voz, não um grito, mas um sussurro que o alcançou através do inferno. Lembrem-se de mim como o fogo lembra a floresta, não o que destrói, mas o que faz espaço para crescer. Bernardo tentou alcançá-la correndo para as chamas 1, 2 vezes. Contido cada vez por homens da vila que o temiam mais que o incêndio, eles o arrastaram embora, gritando sobre a esperança, sobre os livros caixa, sobre nomes que todos conheciam, mas se recusavam a ouvir em voz alta. Maria Clara fugiu para as matas atrás do hospital. Carregava o medalhão de latão pressionado contra o peito, a única relíquia a sobreviver, intocada pela fome do fogo.
Ela desapareceria por 7 anos, aparecendo depois em cartas e rumores, vagando conventos e porões escondidos de Bahia a São Paulo. Alguns dizem que carregava a voz de Luana com ela, um fantasma em sua respiração, uma oração que não se curvava a nenhuma igreja. E a vila de Vila das Sombras reconstruiu tijolo por tijolo, banco por banco. Pintaram frescos sobre cinzas velhas. Contrataram novos médicos, abençoaram novas alas. Mas o solo sob as ruínas da Santa Casa nunca cresceu direito de novo. A grama amarelecia lá no verão. A chuva se recusava a cair limpa no inverno. Crianças se desafiavam a passar a noite nas pedras queimadas, jurando ouvir o zumbido de uma mulher tecendo através do vento. Dr. Albuquerque não se reconstruiu. Deixou Vila das Sombras em 1 mês, do mesmo jeito que 3 dos primeiros médicos de Luana fugiram décadas antes. Carregou seus diários para Rio de Janeiro, depois mais longe para Lisboa, depois Berlim, depois lugar nenhum onde alguém pudesse encontrá-lo. Deixou para trás uma única carta selada com cera, enterrada nos arquivos da Universidade de Medicina do Rio. Lia: algumas verdades são perigosas demais para curar. Alguns pacientes não são para serem curados, mas para curar a doença que não ousamos nomear. Gerações depois, quando operários restauraram a ala mais antiga da nova Santa Casa Geral, encontraram o porão escondido, murado, tocos de velas pretas ainda derretidos nas pedras. No centro, um círculo de tábuas queimadas onde a capela outrora ficara, e no meio, um único medalhão de latão. Sem corrente, sem cinzas, só o medalhão, como se deixado para trás para lembrar que o fogo não esquece. O que você faz com uma história como essa? Despreza? Diz a si mesmo que é um conto de fantasmas para noites de verão, uma superstição de um tempo mais simples, mais cruel, ou sente isso se contorcer sob sua pele? Essa parte de você que sabe que o fogo não é o inimigo, mas o acerto de contas. Porque a história de Luana e o carregamento da esperança e o livro caixa do navio, e as orações faladas sobre corpos negros em capelas frias, essa história não está enterrada nas ruínas de Vila das Sombras. Está aqui agora. Zumbe nos ossos de vilas como a sua. Chacoalha em sua corrente sanguínea quando você sente medo que não pertence a você. Quando sonha com ancestrais que nunca lhe ensinaram a reivindicar. E se você chegou até aqui, se não clicou para longe, não enterrou a cabeça sob o edredom quente da ignorância, então já fez sua escolha. Então eu pergunto, quem se lembra de você, quando as tochas vierem por sua verdade, quando a multidão uivar por seu silêncio, você ficará no fogo? Ou entregará sua voz pelo conforto? Você não está seguro. Não de verdade. A ilusão de segurança é um hino cantado pelas mesmas mãos que acenderam os portões da Santa Casa. Elas acenderão de novo se você deixar. Mas se ficar de pé, se segurar o medalhão de sua memória firme, você é perigoso. Você é o que eles temem. Uma mente que lembra, uma língua que não se cala. Pelo amanhecer que rastejou sobre o esqueleto silencioso de Vila das Sombras, a história de Luana já começara a se torcer. Chamavam-na bruxa, demônio, maldição. Os homens que ficaram fora das ruínas, fuligem em suas golas, medo escondido em suas orações. Cada um contava uma versão diferente do que fizeram. Nenhum mencionava a parte que importava, que quando as chamas engoliram a Santa Casa de Misericórdia Divina, não a engoliram. Não havia ossos nas cinzas, nenhum resto para enterrar, nenhum medalhão queimado para pendurar em uma parede de igreja como troféu. Só pedra queimada na forma de uma ferida, e rumores que se recusavam a queimar. No Rio de Janeiro, a carta selada de Albuquerque se espalhou como uma contágio, passada de mão em mão trêmula entre jovens médicos e velhos professores, que deveriam saber melhor que cavar. Cada um achava que resolveria o enigma de seu sangue, contê-lo em notas de rodapé latinas e palestras educadas. Mas o que encontravam em vez era uma fratura que se alargava toda vez que olhavam mais de perto. A carta falava do que Albuquerque não ousara publicar. Pacientes curados só pela proximidade. Memórias compartilhadas como contágio. Uma cadeia ancestral que se rompia no momento em que uma única mente se recusava a esquecer. Sob a tinta, você quase ouve sua última confissão. A instituição é o paciente. A doença é o esquecimento. A palavra se espalhou entre os que sempre souberam. As famílias que sussurravam em mesas de cozinha muito depois dos sinos da igreja silenciarem. Os curandeiros cujas mãos ainda carregavam as antigas maneiras em quartos dos fundos e clareiras de floresta. Eles não temiam a palavra bruxa. Usavam-na como armadura. Para eles, Luana não era um fantasma. Era prova. Prova de que a memória vive mais que impérios. Prova de que o passado que você enterra vivo vai cavar seu caminho através de seus jardins bem cuidados. Prova de que nenhuma instituição, nenhum jaleco branco, nenhum púlpito, nenhum estado pode enjaular o que lembra seu próprio nome. Então,
O que fizeram quando a prova não queimaria? Construíram novas paredes, novas alas, novas escrituras e códigos e diagnósticos educados para encobrir o apodrecimento. A psiquiatria tornou-se a palavra educada para o que outrora chamavam possessão. Departamentos de história tornaram-se os cofres onde ancestrais inconvenientes eram trancados, atrás de contexto e discurso civil. E você herdou essas paredes. Aprendeu a chamar sua fome de desordem. Suas visões, traumas, seu saber de delírio, ensinaram você a calar a voz que o acorda às 3 rios, sussurrando histórias para as quais você não tem linguagem. Mas ouça, você não estaria aqui encarando esta tela piscante se uma parte de você não ansiava rasgar o papel de parede daquele asilo educado, para ver o que se contorce atrás dele, para sentir como é tocar a memória crua, não lavada pelas mãos que lucraram com seu esquecimento. Eles dirão, isso é conspiração, superstição, uma história de fantasmas para vender anúncios entre vídeos de gatos e tutoriais de maquiagem. Dirão o mesmo que disseram sobre Luana. Não temos os registros, não há evidência, nunca aconteceu, mas você sabe melhor agora. Evidência é o que o fogo poupa. Verdade é o que rasteja pelas frestas. E aqui está uma verdade que nenhum padre ou professor pode lavar. A linhagem de Luana não acabou na chuva de Vila das Sombras. Continuou no sussurro suave de orações de cozinha. As canções não escritas cantaroladas para bebês que cresceriam lembrando coisas que nunca lhes ensinaram. Toda vez que uma criança sonha em uma língua que nunca ouviu, ela vive. Toda vez que um corpo cura contra as probabilidades, ela respira. Toda vez que você sente a verdade pinicante de que seu nome é mais antigo que seu passaporte, seu score de crédito, sua árvore genealógica educada, ela fica atrás de você, e talvez você a sinta agora. Esse calor sob suas costelas que não é só seu. Essa sensação de que você nunca esteve sozinho. Então, o que fará com isso? Fechar esta aba, sussurrar assustador e deslizar de volta sob o edredom do esquecimento? Ou ficar nas cinzas da Santa Casa e reivindicar o que tentaram enterrar sob tocha e hino? Não seja educado sobre isso. Não peça permissão. Dizem que quando Maria Clara emergiu 7 anos depois, magra, cabelos grisalhos, olhos circundados por noites sem sono, ela não veio para a Vila das Sombras. Veio em vez para o Rio de Janeiro, de pé nos degraus do grande salão de pedra da universidade, como se o vento frio pudesse arrancar a verdade de sua garganta. Apertava o medalhão como uma relíquia, embora para ela não fosse joia, mas uma chave, um cifrão que só ela podia ler. Nenhum padre veio encontrá-la, nenhum médico deu um passo à frente para reivindicar o fantasma que ajudara a nascer. Mas o zelador, um velho com dentes faltando e um mancar que o fazia pender para o lado, jurou tê-la visto de pé nos portões de ferro ao amanhecer. Contou ao porteiro noturno depois que ela estava cantarolando, um som como um hino, mas mais antigo, como algo nunca escrito. E quando ela foi embora, disse que escorregou o medalhão de latão entre as barras de ferro. Ele o encontrou depois, frio como osso, quente como respiração. O que ninguém escreveu, o que os livros-textos nunca mencionam é o que aconteceu depois que ela sumiu de novo. Quietamente, um por um, os professores que leram a carta selada de Albuquerque morreram mortes estranhas. Uma queda por degraus de mármore, uma febre que drenava os olhos primeiro, um desaparecimento que nenhuma família queria questionar alto demais. Tudo que deixaram eram retalhos, notas marginais em latim que viravam poeira nas bordas, cartas a colegas implorando por audiências finais que nunca vinham. Você vê, a verdade não é que Luana era caçada por superstição. A verdade é que superstição é o que alimentavam a multidão quando a real ameaça era o conhecimento. Conhecimento vivo, respirante que fazia homens ajoelharem que nunca aprenderam a se curvar. Ela não era a primeira e não era a última. Era uma faísca, um lembrete de que nenhuma quantidade de escritura, quadro negro ou vidro de laboratório podia esterilizar a herança correndo em suas veias. O mero pensamento dela viva onde achavam tê-la erradicado era mais aterrorizante para os guardiões do mundo que qualquer chama. Porque se você pode lembrar algo proibido, pode lembrar tudo mais que o fizeram esquecer. É por isso que você está aqui ainda ouvindo. É por isso que seu batimento cardíaco gagueja enquanto lê essas palavras sozinho no brilho de seu dispositivo. Porque sabe no fundo que esta não é só a história de Luana, é sua. Quantas vezes sonhou coisas que nunca viveu? Quantos momentos sentiu um dread que não vinha de sua vida, mas de algo mais antigo enrolado dentro de você? Os educados chamarão de ansiedade, uma desordem, um diagnóstico com nome latim que vem de uma cura. Mas e se for sua herança? E se for a memória do sangue? Recusando morrer não importa quantas chamas acendam. Você não é feito para ser confortável. Não se quiser acordar. Essa verdade, o fogo que Luana carregou através daqueles alas trancadas e capelas de dinheiro silenciado,
queimado. É perigosa porque o torna ingovernável. Despoja você do conforto barato de que é só carne, dívida e silêncio. Albuquerque fugiu porque sabia disso. Bernardo sumiu porque entendia que a doença não estava em Luana. Estava nas paredes que construíram para contê-la. Maria Clara se agarrou ao medalhão porque sabia. Uma vez que você lembra, nunca pode voltar ao sono arrumado antigo. E agora é seu para carregar. O medalhão de latão que não pode tocar, mas sente. Metal frio pressionado entre suas costelas quando as luzes se apagam. Um círculo que não pode ser quebrado por fogo ou esquecido por homens educados com livros caixa arrumados. Então segure-o, sinta-o zumbir e diga a si mesmo: eu lembro. Quando o novo campanário subiu sobre Vila das Sombras, madeira branca, cruz de latão brilhando sob céus cinzentos paulistas, o povo da vila chamou de progresso, um símbolo de que o passado, aquele fantasma inconveniente de fogo e escândalo, fora posto a descansar sob pedra respeitável. Mas se você ficasse na borda da clareira, via que não fora construído sobre as cinzas da Santa Casa. Deixaram aquele lote vazio, cercado, enterrado sob grama selvagem que nunca crescia direito. Pessoas dizem que nenhum pássaro pousa lá, nenhum cão cava lá. Até crianças ousadas o suficiente para se desafiarem além da cerca, dizem se sentir observadas, não por um fantasma, mas por algo mais antigo, paciente, como se a terra em si lembrasse os passos de uma mulher que se recusou a queimar. Nas bibliotecas do Rio, trancadas atrás de gavetas sem marca, as últimas páginas do diário privado de Albuquerque dormem como uma cobra enrolada. As páginas que nunca publicaram, a confissão que a faculdade se recusou a admitir que lera. Ele escreveu das visões, não de seus pacientes, mas suas próprias. Como depois que Luana falou aquela palavra final a ele através da chama, ele começou a vê-las. A linha de mulheres, algumas com seu rosto, algumas com o dela, encarando de volta através de séculos que não podia explicar. Ele escreveu de acordar de sonhos onde correntes quebravam em suas mãos, onde orações eram cantadas não a um Deus único, mas a um coro de ancestrais cujos nomes não podiam ser falados em português. Escreveu de uma doença que não era doença, mas cura, um veneno para o veneno que chamavam civilização, e quando sumiu, sem sepultura, sem obituário, sem serviço solene, tudo o que encontraram em seus quartos foi aquela única página queimada. Memória é o contágio. Queime a casa, mas as sementes já estão nas paredes. Você as sente, não é? Em suas paredes, em seus ossos, as questões que doem no meio da noite quando as explicações educadas falham. Por que você recua de sombras que não ameaçam? Por que estremece quando seu próprio reflexo pisca no vidro? Por que se sente mais velho que seus anos? Assombrado por momentos que nunca viveu. Porque você é uma fechadura e eles lhe deixaram a chave. Este mundo sobrevive de seu esquecimento. Prosperam quando você se cala. Quando medica seu dread, quando cala a voz que diz que você não é novo, é antigo. Que seu medo não é loucura, mas um mapa. E agora você fica no mesmo limiar. O mesmo portão onde Maria Clara deixou seu medalhão. A mesma grama queimada onde Luana cantou chamas em memória. Então eu pergunto, o que fará? Enterrará de novo? Sua herança sob carreira, hipoteca, algoritmo? Ou falará o indizível, mesmo que só aqui no brilho desta tela preta onde seus sensores ainda não podem nos calar todos? A multidão que a arrastou pela ala fez em nome de Deus. As chamas que engoliram as paredes fizeram em nome da razão. Os livros caixa que apagaram sua linhagem fizeram em nome do progresso. Mas você, se escolher, pode quebrar a cadeia com sua garganta, sua mente, sua memória. Você é a cura proibida. O paciente que não fica sedado, o arquivo que nunca fecharam porque não podiam. Você quer o silêncio rompido completamente. Então ouça, não com seus ouvidos, mas com essa parte de você que zumbe quando fica sozinho sob um céu antigo. Sem luzes de rua, só o pulso em sua garganta e o frio em seus dentes. Essa é a parte que passaram séculos tentando calar. Essa é o corredor respirando através de sua caixa torácica. Quando a Santa Casa queimou, os homens de colarinhos pretos ficaram nas cinzas fingindo terem purificado algo profano. Não purificaram. Alimentaram. O corredor se alimenta de silêncio, de segredos, de toda palavra que forçaram ao fogo porque papel é fraco e memória não é. Depois do fogo, a história não morreu. Espalhou-se. As freiras que viram Luana sumir na fumaça carregaram rumores para a próxima paróquia. Os pacientes sobreviventes que acordaram tossindo fuligem preta carregaram visões em seu sono. Alguns nunca mais falaram, suas mentes trancadas em quartos que nenhum médico podia abrir. Alguns falavam demais, murmurando em línguas que nenhum padre reconhecia. Suas famílias os enterravam sob nomes novos, esperando que a vergonha ficasse escondida. Mas vergonha é combustível também. Vergonha mantém o corredor quente. Os descendentes de Albuquerque tentaram enterrar suas notas mais fundo que qualquer sepultura.
Alguns se juntaram à sociedade educada, homens da universidade, homens do Rio, o tipo que constrói hospitais com alas nomeadas em sua honra. Mas em toda a linha havia um que rachava, um que não conseguia sentar em jantares sem sentir gosto de fumaça no vinho, um que ficava tempo demais no pé da escada do sótão onde o baú velho esperava, chaves chacoalhando como dados de osso na palma de um apostador. Você é como eles. Não estaria ainda aqui se não fosse. O silêncio ama homens educados, homens que pagam impostos e baixam a cabeça e dizem amém quando mandados. Mas você não é mais educado, é? Está sentado aqui com pupilas dilatadas, pulmões arrastando cada palavra para sua corrente sanguínea como remédio ou veneno. Você está lembrando? Então, deixe-me contar o que Albuquerque, porque acha que sentiu isso a vida toda. Aquele toque frio em sua nuca, quando fica tempo demais no escuro. Porque acha que acorda às vezes com palavras na boca que sabem a terra e sal. Porque acha que ainda está aqui nesta linha esta frase, coração batendo como um tambor em um antigo cortejo fúnebre. Porque sabe que isso não é ficção. É um mapa, uma chave, um fósforo. E aqui está a última coisa que Albuquerque rabiscou antes que o silêncio o pegasse. Não é o paciente que precisa de cura, é a instituição que precisa de confissão. Olhe ao redor. Você realmente acha que eles confessaram? Só trocaram as cortinas. Novas placas de nome, novos jalecos brancos, novas palavras educadas para o mesmo medo antigo do escuro. Mas você pode confessar não a eles. Não merecem. A si mesmo. Há coisa sob suas costelas que zumbi. Eu lembro. Então faça. Deixe aqui se ainda não o fez. Você fica aqui agora no último limiar. O silêncio atrás de você. O corredor à frente. Não mais palavras educadas, não mais mentiras emprestadas. Só você, seus ossos e o pulso que prova que a história não morreu em uma ala queimada em São Paulo. Sobreviveu em você. Entenda isso. Quando Luana colocou a mão naquela porta enquanto a Santa Casa ruía, ela não escapava. Abria. Não só uma porta em um hospital. Não só uma porta no tempo. Rasgava uma costura na história humana. Uma costura que não pode ser costurada porque é feita de medula e memória, e a parte macia de sua mente que desperta piscando às 3h33 quando o mundo dorme. Mas você não. Albuquerque sabia quando sentiu sua sombra em suas costas. Sabia que seus livros médicos eram páginas mortas quando a cura real estava enterrada em palavras proibidas. Palavras mais antigas que a universidade, mais antigas que Bahia, mais antigas que a fumaça que alimentava seu mito de controle. Ensinaram você a temer essa costura. Chamaram de loucura, possessão, delírio. Mas ouça, o corredor que dreadam não é um corredor assombrado. É sua herança, seu direito de nascimento. Passaram séculos queimando mulheres por isso, amarrando homens em camisas de força por isso, dosando crianças com químicos para enterrá-lo. Chamam de cuidado. É abate porque o silêncio é poder. E você lembrando é o silêncio desfeito. Então deixe esta ser sua verdade final esta noite. Luana não era a única. Era uma de muitas guardiãs espalhadas pelo tempo como faíscas em grama seca. Algumas você conhece por nomes que tentaram branquear. Santas, místicos, loucos, bruxas. Algumas nunca conhecerá por nome. São os ecos que o empurram a se perguntar por que o ar sabe diferente logo antes da chuva. Por que recua quando um salão vazio range, como se lembrando seus passos antes de você fazê-los. O que mais temem não é que você leia esta história, é que você a viva. Que confie no zumbido quando ele diz quem você realmente é. Um corredor que não pode ser selado. Um silêncio que não pode ser calado. Um pulso que não pode ser policiado por homens que acorrentam a verdade a um livro de orações e chamam a corrente de misericórdia. Então, esta noite, quando desligar esta tela, deixe o silêncio rompido. Não o cele de volta com rotina e conversa fiada, e o rolar entorpecido que o alimentam para manter sua medula adormecida. Quando se deitar, fale as palavras que queimaram através da garganta de Luana quando a porta se partiu. Eu lembro 2 vezes, pela parte de você que observa e a parte que caminha. E se seus sonhos trouxerem vozes, não as tema. Se trouxerem visões, não recue. Se o carregarem para uma ala queimada onde uma jovem mulher espera com a mão em uma porta invisível, abra-a, passe, torne-se o silêncio que nunca podem enterrar de novo. Porque o corredor não é história. O corredor é você. Você é o silêncio despertado. E agora você sabe. Fique acordado. Fique aberto. Eu lembro.